Olá, gente, como é que vocês estão? Andei um pouquinho sumida, né? Mas graças a Deus agora vou voltar com tudo, vamos voltar com muitas coisas legais, se Deus quiser, gente. E hoje eu gostaria de deixar uma palavra para vocês que Deus tocou no meu coração há algumas semanas já, só que eu não consegui gravar o vídeo. Mas graças a Deus hoje eu vou conseguir gravar e você não pode perder, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de curtir, de comentar e compartilhar muito, gente, para que muitas almas sejam alcançadas através desse livro. Amém? A palavra que eu quero deixar para vocês encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13, que diz assim: Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Gente, eu achei essa palavra tocou muito no meu coração, porque Deus, ele sempre vai ser aquilo que a gente precisa. Aqui nessa passagem diz que passou um grande terremoto e Deus não estava no terremoto. Elias, ele estava ali fugindo, porque ele estava com medo de ser morto, então ele estava ali no Monte Horebe. E durante esse tempo que ele estava dentro da caverna, nesse monte, Deus falou com ele. E ele estava com fome, Deus foi e alimentou ele dentro da caverna. Deu pão para ele dentro da caverna. E ele comeu, ele bebeu, ele descansou. Muitas vezes a gente acha que não é necessário descansar, mas é necessário a gente descansar. E assim como o profeta Elias descansou, nós também precisamos descansar, mesmo em meio às cavernas, mesmo em meio às tempestades. E naquele momento, depois que ele descansou e ele dormiu, Deus fala com ele novamente e pede para ele se retirar daquela caverna. Só que ao sair daquela caverna, ele passa por um grande terremoto. E ele esperava que Deus estivesse nesse grande terremoto, porque ele esperava que fosse Deus que estivesse fazendo aquele terremoto para poder falar com ele, dizer alguma coisa para ele. Mas Deus não estava no terremoto. E então depois vem um grande vento. E então, mais uma vez, Elias espera que Deus esteja no vento, mas Deus não estava no vento. E então, depois vem um grande fogo. E Deus também não estava no fogo. E quando Elias menos espera, ouve uma voz, um sussurro suave. E era Deus falando com Elias. Você tem ouvido o sussurro de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus falar com você? Lá no livro de Isaías também vai dizer que Deus, ele fala para o seu povo que se eles quiserem, ele é espada, ele é rocha, ele é pedra. Deus, ele é. O que nós precisamos que ele seja para nós, ele é pra gente. Naquele filme A Cabana, na parte em que o homem ele vai pra cabana, ele encontra, vamos dizer assim, Deus de várias formas. Deus como mãe, Deus como pai, Deus como filho. E isso mostra que realmente Deus, ele é aquilo que nós precisamos. E Deus, irmãos, muitas vezes a gente, quando estamos no meio da caverna, no meio da tempestade, nós achamos que Deus, ele vai se manifestar de alguma forma pra gente naquele momento. Nós achamos que ele vai falar com a gente no momento em que estamos aflitos, estressados. Muitas vezes Deus fala com a gente nesses momentos. Mas a voz de Deus é uma voz suave, é uma voz calma. E então, no momento em que você estiver aflito, ansioso, nervoso, você muitas vezes não vai conseguir
enxergar, você não vai conseguir ouvir o que Deus tem para falar para você. Mas sim, depois que toda essa tempestade passar, depois que o terremoto passar, depois que o fogo passar, depois que o vento passar, é que você vai conseguir escutar a voz de Deus e entender o propósito, porque você esteve dentro da caverna. Irmãos, e nós não podemos esquecer que sempre quando estamos dentro da caverna, Deus se faz presente. Deus supre todas as nossas necessidades. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. É Ele que vai estar ali sempre nos capacitando, nos orientando, nos guiando. E muitas vezes nós não entendemos porque é difícil a gente ver propósito em momentos difíceis. É difícil, nós sabemos por que aquilo está acontecendo. É difícil a gente saber por que estamos doentes, é difícil a gente saber por que alguém muito querido morreu, é difícil a gente saber por que estamos passando por dificuldades financeiras, é difícil sabermos o porquê que passamos por tanto sofrimento. Porque no momento da dor, no momento da tempestade, no momento da caverna, a gente não enxerga nada. A gente não consegue, infelizmente, ter essa visão espiritual. Nós não conseguimos ver além do que Deus tem pra gente através daquilo. E pra gente conseguir conquistar isso, a gente parar e pensar, nossa, Deus, realmente, eu preciso passar por isso, tem um propósito nisso. Nós temos que estar muito focado aqui na palavra de Deus. Nós temos que estar muito focados e conectados com Deus através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra do Senhor, buscando mesmo a Deus. Porque quando a tempestade vir, quando a caverna vir, nós possamos fazer como Elias, pedir, clamar ao Senhor e o Senhor responder. E o Senhor nos ouvir. Muitas vezes nós passamos pelas tempestades e não vemos o que Deus tem para nós. Não percebemos o que Deus tem, o que Ele quer fazer através de nós para aquilo. E muitas situações, eu aprendi isso na minha vida, que muitas situações que nós vivemos hoje é para poder testemunhar, é para poder dar o testemunho, mas não para a nossa honra e para a nossa glória, mas para glorificar o nome do Senhor, para dizer que o mesmo Deus que curava, que libertava, que fazia as pessoas andarem por cima do mar, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que existe hoje, é o mesmo Deus que pode te curar, que pode te transformar, pode te libertar, pode ressuscitar mortos. É esse Deus. Ele é o mesmo, ele não muda, nós que mudamos. A nossa intensidade de adorar ao Senhor que mudou. Não adoramos como Abraão adorava, não adoramos como Davi adorava. Nós não buscamos a Deus como Daniel buscou ao Senhor. Nós não buscamos. Nós estamos tão acostumados com pouco, estamos tão acostumados a viver no raso, que não queremos viver o mais profundo, porque para poder viver o mais profundo, nós precisamos buscar mais ao Senhor. E isso dedica um tempo. Isso tem um certo tempo. Não é, vou dedicar um tempo assim, 5 minutos, 10 minutos. Não, gente. A palavra de Deus diz que nós temos que dizimar ao Senhor. Nós temos que dar 10% do que nós recebemos ao Senhor. E a gente pode levar isso não só para o dinheiro, mas também o nosso tempo. Porque se um dia tem 24 horas, se a gente dizimar 10% do nosso dia para o Senhor, nós vamos entregar para o Senhor 2 horas e 40 minutos dos nossos dias. E será que a gente tem entregado um tempo para o Senhor? Porque nós queremos muito ouvir a palavra de Deus. Nós queremos muito buscar a Deus. Nós queremos muito viver os milagres de Deus, mas não estamos dispostos a viver, a passar pelas coisas que esses homens aqui passaram. Queremos andar sobre o mar, mas não queremos a luta que Pedro teve. Não queremos vivenciar o que ele viveu. Nós queremos ser jogados na fornalha, passar ali por provas, mas não queremos jejuar 21 dias comendo apenas verduras, não queremos nos abster das coisas que o palácio tem a nos oferecer. Então, a gente não consegue ver. Às vezes a gente vê alguém que prega muito bem, alguém que fala muito bem, alguém que canta muito bem, mas não sabemos a luta daquela pessoa para chegar até ali. Não sabemos o quanto aquela pessoa tem buscado ao Senhor para chegar até ali. Então busque a Deus. Lembre-se que Deus, Ele vai ser o que você precisa que Ele seja. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho,
seja neto, seja neta, seja sobrinho. O que você precisa, Deus é. Mesmo em meio à caverna, mesmo em meio a situações difíceis, Deus vai ser aquilo que você precisa que Ele seja. E então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, semana que vem eu vou conseguir trazer um outro vídeo pra vocês também. Já tô planejando. E vai dar tudo certo em nome de Jesus, gente. Continue orando por esse canal, porque não é fácil. As lutas são muito grandes justamente para nos fazer desistir. Mas esse final de semana uma pessoa me lembrou, me perguntou por que eu não estava mais postando. E aí eu lembrei por que eu comecei. E foi justamente para isso. Para que mais almas pudessem ser levadas para Deus. Para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse canal. Através desse meio de comunicação que muitas pessoas muitas vezes usam de forma errada. Não só essa, mas Instagram, WhatsApp. E quando nós começamos a usar de maneira certa para poder edificar outras vidas, Deus se alegra com isso. Então é isso, gente. Curta, compartilhem muito. Manda para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. E você mesma que precisa ouvir essa palavra, guarde ela para você. Porque nós passamos por momentos difíceis. Porque os dias não estão fáceis. Mas nós devemos lembrar que temos um Deus que é tudo o que nós precisamos. Até mais.